Bom, pessoal, então vamos continuar com a nossa aula sobre serviços de concretagem, né? Então, essencialmente, no último vídeo, na última aula, a gente discutiu sobre os procedimentos para receber o concreto na obra, as responsabilidades sobre a execução ou preparo do concreto. Falamos um pouco sobre o controle amostral para se determinar as resistências do concreto a partir do material recebido na obra, né? Então, esse controle amostral ele é importante porque ele concreto é diferente de um material industrializado, né? Porque ele vai ganhar resistência no ponto de aplicação, essencialmente. Isso tem uma série de particularidades que exige aquele controle amostral importante que a gente discutiu na última aula, né? A gente vai dedicar agora esta aula a outros procedimentos ligados ao serviço de concretagem, tá? E a análise do concreto dentro da obra. Legal? Bom, então a chegada. Chegou o caminhão, você tirou lá, você quer tirar as amostras para medir a resistência, só que antes disso, algumas outras coisas são importantes, tá? Bom, antes da chegada do caminhão betoneira, né, você tem que perceber primeiro, será que a quantidade de água que tem no concreto que você vai usar é aquela que está prevista no traço, ou seja, a relação água-cimento? E é um negócio muito complicado de se medir, porque veja, eu coloquei a água para poder misturar o cimento com a areia, com a brita e formar o concreto. Como é que depois de tudo isso misturado, eu vou conseguir medir se a quantidade de água que eu queria que esse concreto tivesse, terá? Porque se ele tiver muita água, né, eu posso ter uma perda de resistência grande e significativa, né? Ou uma evaporação prematura da água e ficar um vazio dentro do concreto, porque a água evaporou muito rápido, né? Ou ainda, eu ter pouca água, ou seja, vai faltar água para hidratar o carbonato de cálcio e formar os compostos resistentes que nós esperamos, o que é ruim, tá? Então, a falta da água dificulta a aplicação do concreto, né? Ele fica mais pesado, mais denso, né? E aí é mais complicado ele penetrar nas diferentes partes da estrutura, ou da fundação, ou etc., gerando vazios. Esses vazios, quando são muito grandes, né, saltam os olhos e são chamados de nichos de concretagem, ou o operário chama isso de bicheira. Por outro lado, o excesso, né, embora o concreto fique mais leve e mais fácil de manipular, consiga chegar em diferentes lugares com mais facilidade, o excesso de água vai penalizar a resistência, vai diminuir consideravelmente a resistência do concreto, né? Por essa razão, a gente vai medir indiretamente a quantidade de água no concreto através de um ensaio de abatimento, que é o abatimento troncocônico do concreto, ou simplesmente chamado de slump ou slump test. É um ensaio bem simples que é possível de ser feito na obra. A gente vai ver a seguir como é que esse ensaio é realizado. Justamente por este ensaio ser bastante simples, que a gente executa, né? Então é um ensaio muito simples, exige um equipamento muito tranquilo de ser manipulado, não precisa de nenhuma calibração específica, porque é um ensaio muito mais visual e de percepção do que medir uma propriedade efetivamente do concreto. Por isso que todas as obras conseguem fazer esse ensaio com bastante tranquilidade, né? É claro que ele é limitado, né, porque você não consegue medir nenhum parâmetro objetivo do concreto, mas a gente consegue medir um único parâmetro, que é a trabalhabilidade do concreto, que indiretamente está ligado com a quantidade de água, que é o abatimento. Só que, mesmo sendo simples, gente, precisa fazer ele com cuidado para que os resultados sejam efetivamente o que a gente quer diagnosticar. Bom, como é que vai ser o ensaio, né? O ensaio a gente vai coletar uma amostra de concreto do caminhão betoneira ou da própria betoneira estacionária, né? Depois de pelo menos meio metro cúbico já sendo utilizado, né? A gente vai coletar um volume perto de 30 litros, que é o que a gente tinha lá perto, quando a gente discutiu dos corpos de prova. Aí eu vou colocar um cone de aço, né? Geralmente de aço galvanizado, em cima de uma placa metálica que é nivelada.
E esse cone ele tem duas orelhinhas, né, duas abas, e a gente vai pisar nessas duas abas, em cada aba com um pé, tá? Aí eu vou colocar o concreto dentro desse cone em 3 camadas iguais. Então eu vou colocar uma camada, 25 golpes. Uma camada, 25 golpes. A última camada, 25 golpes. Depois disso, né, a gente vai adensar a última camada junto à base, tá certo? De forma que todo a haste que faz essa compactação penetre em toda a espessura, né? No adensamento, né, todas as camadas precisam, a haste precisa vencer toda a camada adensada, atingindo até a camada que está imediatamente abaixo, né? Quando a gente faz a última camada, eu vou tirar o excesso de concreto, tá? Alisar a superfície com uma régua metálica. E aí eu vou tirar os 2 pezinhos da aba e vou começar a içar o cone bem devagarzinho na posição vertical, bem vertical, né? Legal, vou tirar todo o cone, o concreto ele vai descer, é isso? Porque não vai ter nenhuma forma em volta dele. Aí eu vou colocar esse cone do lado do concreto que desceu, de forma invertida, e vou medir a distância que o topo do cone tem até atingir o concreto, uma medida em milímetros, tá certo? E essa medida em milímetros é o chamado abatimento. Então vamos ver outras coisas importantes. Veja, não adivinha o ensaio, né? Então não olha o concreto assim sem fazer o abatimento e fala, esse concreto deve ter um slump de 150 milímetros. Não dá, tem que fazer o ensaio. Mesma experiência do caminhoneiro, ele vai falar, não, eu já estou habituado, já vi esse concreto um monte de vezes, nem precisa fazer o slump, o abatimento vai ser tanto. Não, não confia, faz o ensaio. Gente, a gente nunca adiciona água no concreto depois que ele já começou a ser misturado, tá? Ah, não, o slump deu muito abaixo aqui, deu pequeno. Quero aumentar a trabalhabilidade, a mistura com um pouquinho de água. Não pode, tá? Isso muda totalmente as propriedades do concreto. Então, veja, eu coloco um cone, coloco o concreto dentro do cone em 3 camadas sucessivas, tiro esse cone e meço quanto que o concreto desceu após eu tirar o cone. Isso é o abatimento. Se eu tenho excesso de água, a brita vai toda para o fundo, vaza a água e o cimento e a areia ficam por cima. Se falta água, vai ficar um monte de lugar que não vai ter a hidratação do cimento e o endurecimento. Então, por isso que a gente controla o slump. Bom, então o slump, né, ele está aqui agora ilustrado, né? Então, o cone que a gente apresentou é este aqui, na figura do canto superior esquerdo, tá certo? Com as duas abinhas, né? As duas orelhinhas para pisar enquanto se lança o concreto, né? Então, agora a gente vai para a figura do canto superior direito. Então, a gente tem o cone, o operário coloca os 2 pés nas 2 abinhas, né? Em cima desta placa metálica, vai inserindo o concreto, 3 camadas, em cada camada 25 golpes. Depois que ele enche todo o cone, ele remove o cone verticalmente, o concreto ele vai descer, coloca o cone do lado e a gente mede quanto que o concreto desceu. Essa medida é o slump do concreto, né? Ou o abatimento do concreto. Legal? Bom, e aí o que se tem geralmente, né, como abatimentos considerados importantes na literatura, né? Então, para o concreto que vai ser bombeado, geralmente esse slump deve estar entre 70 e 100 milímetros, ou seja, entre 7 e 10 centímetros. Agora, em função da peça estrutural, também tem-se um arranjo do slump. Então, se você tem uma estrutura bastante armada, alta concentração de armadura, é claro que você precisa de um concreto mais fluido. Então, para a laje, que tem uma espessura menor, talvez um slump perto de 70 milímetros, mais ou menos 10 milímetros. Para viga ou para parede, 80, mais ou menos 10 milímetros. Então, são indicações práticas para números interessantes de slump. Então, ao se lançar o concreto, né, que é colocar o concreto no lugar que ele vai ser aplicado, a gente tem algumas sugestões, algumas recomendações de boa prática. Pois no nosso concreto a gente já tem um controle amostral, ou seja, a gente já tirou amostras para medir a resistência de forma consistente
para comparar no futuro se a resistência que o nosso concreto no estado endurecido atingirá será nos patamares os quais o projeto prevê. Já tiramos concreto para poder medir o slump, para poder medir o abatimento desse concreto, que indiretamente nos diz a quantidade de água. Então agora o concreto está com certa liberado, né, ou com certa qualidade, que nos permite lançar ele na peça estrutural efetivamente pronta, né? Então vamos lançar o concreto, que é colocar o concreto no lugar que. Então vamos lá. Quais são as regras importantes para isso? Número 1, a gente tentar lançar o concreto o mais próximo possível do lugar que ele vai ficar, para evitar ficar arrastando o concreto, né, para um lado e para o outro, que pode afetar a sua homogeneização. Também é importante não deixar acumular o concreto em pontos específicos da forma ou concentrados na forma, pois corre-se o risco de você sobrecarregar um trecho da forma com um excesso de concreto, mesmo que temporariamente, e a forma não aguentar essa carga e abrir. Aí você tem um problema. Também evitar a segregação ou acúmulo de água da superfície, ou seja, que a brita se separe da argamassa, né? E, enfim, que você tenha uma mistura homogênea, tá? E que você não tenha pontos que você tenha acúmulo da água, que essa água fique bem distribuída por toda a massa do concreto. Também é importante a gente tentar lançar o concreto em camadas. Então, eu vou lançar entre camadas de 15 a 30 centímetros. Então, se eu tiver uma espessura maior do que 30 centímetros, eu vou lançar uma camada inteira de 30, depois uma outra camada de 30. Isso ajuda no plano de concretagem. Também é importante que se lance o concreto da extremidade para o centro. Então, você vai fechando o elemento estrutural, tá? Outra recomendação, né, é que a gente só vai lançar a próxima camada quando a de baixo começar a ter indícios da pega. Tá? Isso ajuda bastante acerca do calor de hidratação da peça de concreto. Cuidado especial, gente, a gente sempre tem que tomar em fazer concretagens em temperaturas muito frias, ou seja, abaixo de 10 graus, e muito quentes, acima de 35 graus, para evitar a evaporação da água e a concentração de fluidos em lugares indesejados. A altura de lançamento, gente, também se eu vou pegar o concreto e lançar de um lugar para o outro, né? Ou do mangote, que é a mangueira que vai estar conduzindo o concreto para a forma, nunca ter uma distância superior a 2 metros. Você vai falar, bom, mas se eu tiver um pilar de 3 metros, como é que eu lanço o concreto no fundo do pilar se a abertura da forma está lá em cima, talvez com 3 metros? Você faz uma abertura intermediária, que chama-se cachimbo, tá? Que é uma janelinha de acesso para você poder lançar o concreto a uma altura menor do que 2 metros do fundo. Bom, ainda no lançamento de concreto, né, no caso de lançamento convencional, eu preparei o concreto, eu tenho uma massa de concreto em um certo lugar, e vou movimentar essa massa de concreto talvez com um carrinho pela obra, né? Então, o limite de transporte interno que se dá com carrinhos, ou jiricas, que é um carrinho mais fundo, é até 60 metros. Porque se você vai percorrer uma distância muito grande, né, você tem uma tendência dos pesados irem para o fundo, ou seja, a brita vai para o fundo e fica em cima só nata ou às vezes argamassa. Né? Geralmente você pode usar carrinhos ou jiricas que tem amortecedor, que tem pneumáticos, que tem pneu de ar de verdade. Né? Elas amortizam, né, ou amortecem essa carga no concreto para evitar segregação. É importante também você preparar rampas, né, para acessar as formas, já que você está movimentando com o carrinho, para facilitar a circulação. Geralmente você começa a concretar para a parte mais distante da qual você recebe o concreto. Você vem chegando perto de onde está a sua fonte de concreto, tá bom? Ainda sobre o lançamento do concreto, quando é com bomba, ou seja, chega um caminhão, aí do lado tem uma motobomba, que essa bomba está ligada a um mangote, que é uma mangueira, para transportar concreto até o lugar que você vai aplicar. A regra toma cuidado com a altura de lançamento, porque a bomba também tem limites, né? Preveja um lugar estratégico para que você tenha espaço para estacionar um caminhão, que é a betoneira, e de costas com esse caminhão, que é a betoneira, o caminhão, que é a bomba. Tá? Tem que ter um espaço para os dois caminhões estacionarem no seu canteiro de obras. Garanta, gente, que o caminhão fica perto da bomba, para ter um fluxo contínuo. Dos próximos caminhões, eles consigam
permitir que o caminhão que está na bomba com concreto saia e outro chegue lá rapidamente para evitar a interrupção do fluxo de concreto, ou para que se tenha um fluxo contínuo de concreto. Estabelece, né, uma sequência de concretagem e posicionamento da tubulação, de novo, do ponto mais distante para o ponto mais perto, para você ir retirando trechos do mangote, dessa mangueira que vai transportar o concreto. Tá? Bom, aí eu vou espalhar o concreto, tá certo? Numa superfície uniforme. Só que antes de a gente espalhar o concreto, ou de lançar o concreto, eu tenho que lançar o concreto numa forma, tá? É importante que o concreto não fique aderido a esta forma, que ele não grude a forma, tá certo? Para ele não grudar na forma, geralmente a gente limpa a forma e passa um desmoldante na forma. Tá? A gente verifica os eixos de um pavimento para o outro, como a nossa aula de eixos que a gente já discutiu, tá? A gente concreta primeiro pilares e escadas, limpa todas as superfícies das formas para evitar que tenha corpos estranhos, desmoldantes, poeira e etc. A gente veda a junta entre os painéis da forma para evitar que saia a água do concreto rapidamente ou que se tenha fuga de nata, tá certo? Geralmente você pode colocar fita adesiva ou parafina para deixar o encontro das formas mais estanque. E aí, aqui agora são exemplos, né, de concretagem. Então, exemplo número 1, transporte com jirica. Chega o caminhão deposita o concreto, né, num carrinho que é a jirica, o operário sobe esse elevador cremalheira até o concreto no andar. Tem o transporte com a grua. O caminhão ele descarrega numa grande caçamba esse concreto, a grua pega essa caçamba, leva até o pavimento, abre o fundo da caçamba e o concreto sai. Ou eu tenho a bomba com o mangote, né? Então eu tenho um caminhão-bomba que para atrás do caminhão-betoneira, da betoneira sai o concreto com o caminhão-bomba, ele bombeia por esta lança e uma mangueira o concreto até onde eu vou utilizar. São metodologias diferentes para se lançar o concreto no ponto de aplicação. Aqui são exemplos de concretagem, tá certo? Então veja, a forma montada, legal? A armadura montada, e o concreto sendo lançado por uma bomba do tipo mangote, ó, a mangueira aqui lançando o concreto, legal? O mangote, que é a mangueira que lança o concreto a partir do caminhão-bomba, né? Percebe que o slump desse concreto é bastante alto, ou seja, ele é bastante fluido para não danificar as bombas e para facilitar o bombeamento desse concreto, né? Quando eu tenho altas taxas de armadura, eu preciso usar esse concreto mais fluido. Existe um tipo de concreto que é o concreto chamado concreto autoadensável, que você nem consegue medir o slump nele de tão fluido que ele é. Certo? Aí você tem plataformas que você vai inserindo para poder circular durante a concretagem, tá? E o operário espalhar. Você cria trechos de mangotes que ficam apoiados nos pontos específicos para você poder lançar o concreto em pontos mais distantes. Percebe que tem um operário aqui com um chapéu molhando a forma, molhando as formas, para evitar que a forma roube água do concreto, tá certo? Então você satura a forma de água para evitar que ela roube água do concreto. Então aqui a gente tem mais detalhes, né, do lançamento do concreto, né? Então aqui criou-se uma canaleta para conduzir o concreto, legal? Até de onde ele foi preparado, ele vai sendo lançado até o ponto de aplicação. Perceba que aqui no caso, o slump dele possivelmente é um slump bem pequeno, tá? Porque não tem necessidade de bombear, tudo bem? Bom, aí então a gente conseguiu tirar testemunhos de concreto, conseguiu medir o slump, conseguiu lançar o concreto no ponto de aplicação. Agora a gente vai adensar o concreto. O adensamento do concreto, essencialmente, é o processo no qual a gente vai expulsar o ar do concreto. Porque como o concreto vem de fora para dentro do elemento qual ele vai moldar, ele pode carregar ar para a mistura. Então a gente tem que expulsar esse ar. E o processo de expulsar o ar do concreto é chamado de adensamento. Então, a gente vai providenciar uma série de equipamentos que vão ajudar nesse processo de adensamento. Por exemplo, vibradores de imersão, são chamados de agulha, né? Ou vibradores de superfície, que são réguas ou placas vibratórias ou acabadoras de superfície. Ou ainda vibradores externos, que são vibradores de forma, mesas vibratórias, rolos compactadores vibratórios. Evite tanto a falta quanto o excesso de vibração. Se você vibra pouco,
não vai expulsar todo o ar do concreto e vão existir grandes bolsas de ar dentro do concreto que no futuro vão gerar vazios que podem reduzir a capacidade estrutural do elemento que está se discutindo. Legal? Então, tem que tomar muito cuidado com a falta. O excesso também é um problemaço. Por quê? Se você vibra demais, você vai causar segregação, ou seja, vai separar as partes uma das outras do concreto, ou pode fazer com que os pesados vão para o fundo, que a brita vá toda para o fundo. Como a gente pode ter várias camadas de concreto, né? E teremos várias camadas, tem que usar um equipamento que inclusive é compatível. Ou vice-versa, eu faço as camadas de lançamento de concreto em função do comprimento ou do tamanho do vibrador. Porque se eu vou ter, por exemplo, uma coluna de 2 metros de concreto e meu vibrador tem 30 centímetros, eu não vou conseguir vibrar adequadamente. Então eu tenho que fazer camadas de 30 para conseguir acomodar com tranquilidade o meu vibrador do concreto, tá? O vibrador de imersão, que é uma agulha, que é uma barra que vibra, que treme, né? Que a gente insere no concreto para fazer esse adensamento e expulsar o ar, a gente sempre vai colocar ele de tal forma que ele penetre toda a camada que deve ser adensada e pelo menos 5 centímetros da camada inferior. A gente vai começar o adensamento logo após o lançamento. Então, está lançando o concreto, vem um operário logo atrás do lado, fazendo este adensamento da peça de concreto. Evite, gente, o adensamento a menos de 10 centímetros da parede da forma, porque se você colocar muito perto da forma, você vai criar uma convulsão de ar, de bolhas de ar, perto da parede da forma. Legal? Ela vai começar a recuperar bastante ar. E aí isso é um problema. Também, né, preveja reforço da forma, porque o adensamento ele tem muita energia. Se a forma for uma forma que não estiver muito bem vedada, bem ancorada, bem fechadinha, você corre o risco da forma abrir. Evita o transporte de concreto, gente, com equipamento de adensamento. Então, você tem mesas vibratórias. Você não vai transportar o concreto em cima da mesa vibratória. É um contrassenso. Aqui é um exemplo do vibrador, certo? De imersão, que a gente insere dentro do concreto. Então, ele geralmente tem um raio de ação que varia em função do diâmetro. Tá? Então, por exemplo, um vibrador com diâmetro 300 milímetros, ele tem um raio de ação de 100 milímetros. Tá? Em concretagem em pilares, como a gente discutiu, se eu tenho uma altura superior a 2 metros, eu faço uma abertura lateral no pilar, uma janela para inserir o concreto, que é chamada de cachimbo. Aqui eu tenho desempenadeiras e compactadoras que ajudam a nivelar o concreto depois de lançado, tá? São exemplos de equipamentos que podem ajudar no adensamento superficial e nivelamento do concreto. As duas figuras da direita são desempenadeiras, né, vibratórias. Uma é motorizada do tipo Power Float, que é de disco, e uma que é do tipo Power Throttle, que é um tipo helicóptero, são hélices. Então, aqui tem imagens desses rolos, né, aplicados na superfície do concreto para nivelar, tá? E depois eu tenho o sarrafeamento, que é passar uma régua de alumínio, né, sobre a superfície de concreto para deixar ela plana. Você tem extensores para esses rodos, né, de nivelamento, que ajudam a planificar a estrutura superficial do concreto. Então, aqui a gente tem exemplo do Power Float, né, que é um disco que ajuda a nivelar o concreto. O concreto tem que estar um pouquinho endurecido para você poder aplicar esses discos, geralmente 5 ou 6 horas após a concretagem. Aqui você tem as desempenadeiras, você tem algumas desempenadeiras que o operário coloca no joelho para ajudar, chamam kidney boards, e algumas que eles usam com as mãos. Beleza, e se acaba o concreto no meio da concretagem, né? Acabou o concreto, no meio do dia você não tem mais concreto, você vai ter que fazer uma emenda. Essas emendas em concreto são chamadas de juntas. A junta seca é quando você emenda um trecho de concreto endurecido num estágio anterior com um novo concreto no estado fresco que vai ser inserido posteriormente. Isso é chamado de junta seca, né? O que geralmente a gente quer é concretar tudo de uma vez só. Se não é possível, a gente então vai fazer estas juntas, né?
Geralmente a gente faz essas emendas, essas juntas com uma inclinação de 45 graus, tá certo? E sempre consulta o calculista para os melhores lugares para fazer essas emendas, que geralmente são a 1/4 do apoio, para evitar o ponto que se tem máxima cortante e evitar o ponto que se tem máximo momento. Então fica num trecho intermediário, num valor intermediário de cortante e um valor intermediário de momento, né? A gente nunca faz emendas em apoios, nem no centro dos vãos, porque nos apoios geralmente eu tenho máximas cortantes e nos meios dos vãos, geralmente eu tenho máximos movimentos positivos. Então isso aqui é um exemplo de junta seca a 45 graus. Quanto mais rugosa essa superfície fica, melhor. Geralmente, antes da nova concretagem, você faz uma ponte de aderência, que é passar geralmente uma nata de cimento, como se fosse uma pintura, nisso para aumentar a aderência. Beleza, então agora o nosso concreto foi lançado, expulsei o ar, ele vai começar a ganhar resistência ao longo do tempo. O processo no qual o concreto ganha resistência, monitorado, é chamado de cura. Tá? Então a cura do concreto é uma etapa importante para evitar a evaporação prematura da água e, consequentemente, a formação de microvazios e, consequentemente, a formação de fissuras. Então, após o endurecimento, gente, o concreto começa a ganhar resistência, né? Mas eu preciso manter ele sempre no estado de umedecimento que favoreça esse ganho de resistência. Então, a gente começa a cura logo depois que a superfície foi concretada, né? Ou algumas poucas horas depois que haja a ação da água. E se estende por no mínimo 7 dias. A gente vai manter esse concreto sempre saturado, ou seja, sempre com água, sempre com os vazios ocupados com a água, né? Ou para que a gente consiga formar os produtos decorrentes da hidratação do cimento, que são os elementos resistentes. O concreto vai ficar dentro da forma e a forma sempre molhada. Tá? A gente mantém um processo sempre contínuo de cura para garantir que esse concreto ganhe resistência com qualidade. Essa cura, então, né, os principais processos são molhagem das formas, quando eu tenho pequena superfície, eu molho a forma antes da concretagem, continuo molhando depois, isso ajuda. Aspersão, ou seja, eu vou aspergir água, vou lançar água no concreto. Recobrimento, eu vou colocar uma camada de areia, uma camada de serragem, terra, sacos mantidos úmidos em cima do concreto. Né? Impermeabilização superficial, chamada como membrana de cura. Né? Ou seja, eu faço uma impermeabilização em cima do concreto para evitar a evaporação. Submersão, eu crio alguns anteparos laterais e coloco água em toda a superfície de concreto, deixo ela submersa. Ou coloco a peça de concreto no vapor. A gente pode concluir, na verdade, que quanto mais perfeita e demorada for a cura, gente, melhores serão os resultados. Menos fissura eu vou ter, melhor acabamento superficial eu tenho na estrutura de concreto. Aqui é um exemplo de cura, no qual se colocou uma manta, que é um geotêxtil, umedecida em cima do concreto, para evitar a evaporação prematura da água e manter sempre essa peça umedecida. Bom, então, aqui tem exemplos de cura, né? Então, você tem de novo o geotêxtil, que é uma manta umedecida em cima da estrutura, tá certo? Que evita a evaporação de água e mantém a água dentro do concreto. Legal? Outra alternativa, né? Olha, você cria aqui anteparos, tá vendo? Perto de onde pode sair a água e você deixa isso aqui, uma lâmina de água em cima da estrutura, mantendo ela sempre umedecida por um processo longo. Então, a gente tem, geralmente, a gente já viu o concreto convencional, eu vou lançar ele diretamente da betoneira para o ponto de aplicação, ou transportar ele com caçamba ou jerica, ou o concreto bombeado. O que muda essencialmente é a consistência. Bom, e aí a gente vai começar a preparar o concreto. Né? Bom, você pode misturar o concreto numa betoneira estacionária. Se você for preparar o concreto na betoneira estacionária, a gente já viu o tempo, 60 segundos, mais 15 segundos para cada metro cúbico que vai ser preparado. Né? Então, pelo menos 1 minuto. Primeiro, como é que é a ordem de inserção dos materiais dentro da betoneira? Primeiro você coloca a água, em seguida o agregado graúdo. Nunca coloca primeiro o cimento, pois ele pode se perder, né? Impregnando nas paredes da caçamba. Então, depois da brita e da água, você vai colocar o cimento para ter uma boa distribuição entre o cimento e a água, né? Pelo arraste das britas contra da água contra o cimento. E, finalmente, você faz o taponamento dos poros inserindo a areia. Tá?
que elas vão envolver uniformemente as britas que vão estar envolvidas por cimento. A gente tem que tomar um cuidado, gente, que você faz isso manual agora. Como é que é o manual? O manual, o operário vai lá, mistura cimento e areia, faz uma massa, seca, aí depois coloca a brita nisso tudo, mistura isso tudo, ele vai abrir um vulcãozinho, né? Uma vala, vai colocar água dentro e vai começar a misturar. Isso é a mistura manual, tá? Você nunca mistura mais do que 350 litros, você mistura a seco todos os materiais e depois você abre uma cola no meio e coloca a água. Então, na betoneira, gente, existe uma regrinha que é interessante, que é a variação do tempo que a betoneira fica ligada, variando em função do diâmetro da betoneira e variando em função da posição que a betoneira está inserida. Tá? Aqui são exemplos de traços. Então, por exemplo, né, ó, se eu quiser ter 0,10 metros cúbicos de concreto, tá certo? Qual é a quantidade que eu vou colocar de cada um dos materiais? Então, eu traço em latas, em sacos, em litros e etc. Tá bom? É uma tabelinha que eu acho bem legal. Deixei ela aqui no material para consulta de vocês. Então, né, depois que a gente conseguiu acompanhar todo esse ganho de resistência do concreto, a gente está preparado para começar a remover as formas, que é o desmolde. Então, geralmente a gente remove as esporas e as formas parcialmente e sucessivamente, conforme o concreto vai ganhando resistência. Então, inicialmente a gente tira as faces laterais das vigas e pilares, geralmente com 3 dias. Faces inferiores das vigas, retirada de algumas escoras parciais, 7 dias. Aí você vai tirar a face inferior das vigas e mais algumas escoras esparsas e nunca no mesmo lugar, 14 dias. Desmoldagem total, 21 dias. Quando você tem, talvez, vigas e arcos com vão maior que 10 metros, você toma um pouquinho mais de cuidado e demora 28 dias para tirar. Legal? Claro que a gente está falando de concretos convencionais, sem aceleradoras de pega, sem cimentos de alta resistência inicial. Isso aqui é uma tabela indicativa inicial. É claro que essas informações precisam ser sempre checadas com o calculista de cada obra. Bom, aí no nosso concreto, a gente começou a ver e viu nas imagens que o nosso concreto, ele quase nunca está sozinho, né? Ele sempre está associado com uma armadura, para ajudar ele a resistir os esforços de tração na flexão e esforços também no modelo biela tirante de tração decorrente das forças cortantes, né? Então, diretamente também os esforços de alinhamento. A gente vai inserir fibras, cordoalhas e armaduras para ajudar o concreto em algo que ele não é tão bom. Essas armaduras, né, na verdade, elas são de aço, não são de ferro. O aço que a gente usa é uma liga que chega a ter 0,03% até 2% de carbono, o que dá maior ductilidade, ou seja, aumenta a capacidade deste material se deformar, tá? Permitindo que a gente possa dobrar as barras, manipular as barras sem que elas se quebrem. Existe uma norma que parametriza os aços, os diâmetros, as seções transversais para construção civil, aço para concreto armado, aço CA, que é a NBR 7480. Essa norma fala dos fios e barras de aço que são utilizados na estrutura de concreto, e geralmente eles são classificados em função da resistência ao escoamento dele. Né? Lembra que o patamar de escoamento é aquele que a gente tem a máxima deformação do material, ainda dentro do seu regime elástico, parcialmente perto do seu regime elástico, voltando ali para uma deformação residual de 0,02%. A gente viu isso em resistência dos materiais. Essa resistência ao escoamento, FYK. O Y vem de yield. Bom? Nessa classificação, a gente tem alguns aços que são classificados o quanto ele resiste em quilograma-força por milímetro quadrado. Então, CA25, aço que resiste 25 kg por milímetro quadrado. CA40, aço para concreto armado que resiste 40 kg por milímetro quadrado. Aço CA50, é o aço que vai resistir 50 kg por milímetro quadrado. O aço CA60 é o aço que vai suportar 60 kg por milímetro quadrado. Bom, estes aços, por exemplo, a CA50, que é o que suporta 50 kg por milímetro quadrado, a gente está muito habituado em ver isso em megapascais. Então, ele suporta 500 megapascais, 5.000 kg por centímetro quadrado ou 50 kg por milímetro quadrado.
A gente pode dobrar essas barras na obra, né? O cuidado que se tem que ter na dobra é o pino de dobra, né? Quanto menor o diâmetro, menor é o pino de dobra que você vai usar, tá? Então, você tem uma barra com diâmetro menor que 20 milímetros, por exemplo, né? Você tem que usar um pino de dobra para ser a 50 de 5 vezes o diâmetro da barra, tá? Se for uma barra que vai ser usada na longitudinal. Para estribo, isso muda um pouquinho. Você pode usar diâmetros um pouquinho menores, tá bom? Aqui são os diâmetros comuns que a gente tem para barras de aço. Antigamente, essa leitura era em polegadas, isso já é em milímetros. Então, por exemplo, uma barra de 12,5 milímetros é a barra de meia. A barra de 10 milímetros é a famosíssima barra de 3/8. Tá? Não é importante que você decore, né? Mas você sabe que hoje a gente mede em milímetros, mas dá para transformar isso na escala de polegadas. E aí, beleza, a gente vai montar o aço na obra. Como é que vai se dar essa montagem do aço na obra? A gente vai ter um monte de peça lá, a gente viu nos projetos executivos nas primeiras aulas, que elas vão ter diferentes formas. E eu tenho que montar a armadura com aquelas diferentes formas, de tal forma que eu consiga ainda montar a forma, de tal forma que eu consiga lançar o concreto, de tal forma que eu consiga adensar o concreto depois. Né? Então é um arranjo bastante complexo que a gente tem de armaduras e concreto dentro da peça estrutural. Isso posto, né? Os espaços sempre devem ser projetados, que a gente consiga colocar o vibrador sem evitar a segregação de nenhum dos materiais. Tudo bem? Bom, então a gente tem que também tomar muito cuidado, né? Que esse aço é um negócio complicado, né? Então a gente tem que proteger a periferia da obra para evitar que os operários, né? Eles vão montar as armaduras no canto, eles possam sofrer acidentes. Daí a gente vai fechar a forma, né? Depois que eu coloco as armaduras. Se eles estiverem exatamente locados, com os escoramentos conferidos, com o desmoldante aplicado, para poder concretar. Né? Então, veja, eu vou colocar armadura de tal forma que ela não crie impeditivos para a inserção do concreto, para que não impeça que tenha lugares que o concreto tenha dificuldade de entrar, que eu consiga colocar o vibrador lá dentro, tendo certeza que toda a periferia do prédio está protegida para os usuários trabalharem numa plataforma segura. Eu só monto as armaduras quando as formas estiverem parcialmente fechadas, mas já montadas, locadas, com desmoldante, aí eu coloco a forma. A forma não, a armadura. Então a gente vai ter barras de aço que a gente vai receber, a gente pode cortar e dobrar essas barras na própria obra, coloco espaçadores para elas ficarem distantes das formas, né? E garantirem determinado cobrimento. Então os aços, gente, o aço estrutural, eles vão trabalhar conjuntamente com pilares, vigas e lajes, legal? Num arranjo estrutural bastante simbiótico, né? Esses aços que a gente usa, eles são ranhurados para ter uma melhor aderência da armadura com o concreto, e é ideal que esteja totalmente envolvida a armadura pelo concreto. Como o pH do concreto é extremamente básico, a gente cria um meio que é mais difícil de acontecer a corrosão. Nesse regime, a gente diz que as armaduras estão passivadas. Né? Quando a armadura ela só vai resistir aos esforços quando existir um esforço, são chamadas de armaduras passivas. Armaduras que já são pré-tensionadas são chamadas de armaduras ativas ou protendidas. Espera-se que a armadura tenha homogeneidade geométrica, legal? Admite-se apenas uma corrosão superficial e leve, que possa ser removido com tecido grosseiro ou escova, e que não fiquem pontos de corrosão que denotem serem mais profundos. As barras geralmente são vendidas num comprimento de 12 metros e tem uma tolerância de mais ou menos 9%. Tá? Essas barras você pode dobrá-las com 180 graus, usando aqueles pinos de dobra que a gente apresentou em alguns slides anteriores. E quando você fazer isso, ela não pode romper e nem pode apresentar fissura na zona tracionada. E aí a gente vai conseguir montar essas várias barras com esses vários comprimentos e formas dentro do nosso... Né? Então, gente, o processo de corte e dobra é a transformação de barras e rolos, sim, existem carretéis de barras, em barras que vão ser usadas nas peças estruturais de acordo com o projeto de armação. Né? Você pode montar isso na obra, que é a montagem de corte e dobra artesanal,
que é em bancada, em pequenos equipamentos, dentro do canteiro, ou você pode comprar isso de forma industrializada, o qual existem empresas que já te vendem essas barras cortadas e dobradas exatamente nas posições e formas que você precisa no projeto. Em centrais automatizadas, e são chamadas de centrais de corte e dobra, né? Bom, então o processo básico de bancada é: eu tenho as barras em 12 metros, vou receber essas barras, vou cortar as barras, vou dobrar as barras, emendar as peças com arame e liberá-las para a execução, né? Bom, o problema quando você faz isso na obra é que você tem que sempre comprar barras de 12 metros. Aí você precisou de uma peça de 11 metros. Você fica com um trechinho de 1 metro lá que você sabe nunca quando vai usar. Então o problema é que você tem um desperdício importante. Outro problema é que você acaba comprando mais do que você efetivamente precisa, porque você tem medo de perder, de faltar barra e etc. Como você estoca isso, você compra hoje, paga hoje para usar lá na frente. Então você tem um problema de fluxo de caixa, de estoque ocioso e pode ficar desorganizado isso na obra também, né? Como você tem uma montagem na obra, você tem uma movimentação muito grande de barras na obra, o que pode criar um cenário mais favorável a acidentes, né? Você tem que ter um espaço para você cortar e dobrar essas barras. Você pode ter muita improvisação, porque vai tentar emendar um pedaço com o outro, isso com certeza vai dar problema. E o controle dimensional é bastante precário, né? Além disso, você vai ter mais pessoas, vai ter problemas trabalhistas e ainda um problema de alto risco de acidente. Sabendo disso, existem empresas que te vendem isso, produzindo tudo isso em centrais automatizadas, né? O qual elas absorvem toda a perda, porque elas têm um processo de fabricação que consegue ter um plano de corte mais efetivo, com máquinas que são mais eficazes e mais rápidas para fazer esse processo de corte e dobra, né? Identifica as peças, onde é que elas vão ser usadas, qual é a geometria, qual é a barra, qual é a posição, qual é o projeto, né? Organiza-se isso num lote. Então, lembra que eu falei que as barras são em rolo? Então, olha aqui o exemplo de barras em rolo, né? Os equipamentos têm a capacidade de endireitar, né? Um processo muito rápido de fabricação. O nosso aço, né, gente, é um aço produzido geralmente moldado a quente, né? Então ele vem lá da siderúrgica, né? Então que são os lingotes de aço se transformando em barras de aço, que é o que a gente está habituado a usar, né? Aqui é uma central de corte e dobra, tem essas máquinas automatizadas que conseguem esticar essas barras em rolo, esses rolos de aço, né? E transformá-lo em peças que a gente vai usar. Totalmente automatizada, você consegue dizer a forma, o tamanho, para onde a dobra e etc. no equipamento, deixando isso bastante eficiente e rápido. Os rolos geralmente são de aço CA60, né? Bitolas de 4.2, 5 e 6 milímetros. A gente tem rolos também de aço CA50, com bitola de 6.3, 8, 10, 12.5 milímetros. As barras de aço a gente tem todas aquelas que a gente tem em rolo, a gente também tem em barras, mas exclusivamente 16, 20, 25 e 32. Quando você compra o aço cortado em dobrado, geralmente você recebe uma etiqueta junto com as barras de aço, tá? Essa etiqueta vem uma série de identificações para a gente saber onde usar a barra. Então, por exemplo, né, virá o CNPJ de quem está te fornecendo essas barras. Teremos também a obra que está recebendo as barras. Teremos o projeto ou desenho que deu origem àquela barra. Teremos, né, aonde aquela barra vai ser usada. Teremos qual a localização dentro do prédio ou do lugar em que a barra vai ser aplicada. A gente sabe qual é o número daquela posição dentro do projeto. A gente sabe qual é o elemento estrutural que está aquela barra. Conseguimos saber qual é o tipo de aço que foi usado para produzir aquela barra. A gente sabe qual é o diâmetro da barra usada. Consegue saber o peso de cada barra. Consegue saber a quantidade de barras. Aí vem a barra em si, a forma da barra. Aí vem os picotes, são 3 picotes. A empresa que está produzindo o corte e dobra tira esse picote. O segundo é quanto carrega no caminhão. E a terceira
quando você receber, para você ter certeza que recebeu todas as peças do projeto. As barras elas vão ser interligadas entre si, né, dentro da peça por arame. Aí a gente tem formas de passar o arame, legal? Então tem o ponto da flor cruzada, que é um ponto que é bastante rígido, tem um nó simples, que é só uma volta em volta, tá? E aqui tem o detalhe de como é que se faz essas voltas para amarrar as barras de aço, tá bom? Com arame retorcido. Bom, pessoal, eu sei que foi bastante rápido, né? A ideia é a gente discutir isso agora com aplicações práticas em exercícios. Essa é a nossa segunda aula sobre concretagem, assistam a primeira e essa que fecha o ciclo de concretagem. Obrigado e boa noite.